Eu nunca imaginei que um simples lápis seria capaz de destruir a paz do meu casamento. Meu nome é Camila, tenho 36 anos e durante anos construí ao lado do meu marido, Renato, uma vida baseada em planejamento, sacrifícios e sonhos compartilhados. Nós não éramos ricos. Muito longe disso. Cada centavo que entrava em nossa conta tinha destino certo. Guardávamos dinheiro havia quase 5 anos para dar entrada em uma casa própria. Morávamos em um apartamento alugado pequeno, com infiltrações nas paredes e um elevador que vivia quebrado. Mesmo assim, toda vez que eu reclamava, Renato segurava minha mão e dizia que aquilo era temporário, que logo teríamos nosso próprio lar. Eu acreditava nele. Na verdade, eu acreditava em tudo que ele dizia. Renato sempre teve um jeito tranquilo e uma inteligência que impressionava qualquer pessoa. Era apaixonado por objetos antigos, especialmente artigos de escrita, canetas, tinteiros, papéis raros, máquinas de escrever. Aquilo era seu hobby. Eu achava interessante, embora nunca entendesse por que alguém gastaria horas pesquisando um pedaço de madeira ou uma caneta enferrujada. Ainda assim, respeitava sua paixão porque ela parecia inofensiva. Pelo menos era o que eu pensava. Certo sábado pela manhã, acordei e encontrei Renato sentado à mesa da cozinha olhando para o celular com um brilho estranho nos olhos. Era o mesmo olhar que ele tinha quando encontrava algo raro para sua coleção. Perguntei o que estava acontecendo e ele respondeu apenas que tinha encontrado uma oportunidade única. Não dei muita atenção. Passei o dia resolvendo tarefas da casa e visitando minha mãe. Quando voltei à noite, percebi que ele continuava vidrado no computador. Perguntei novamente do que se tratava, mas ele desconversou. Durante os dias seguintes, Renato ficou cada vez mais distante. Parecia ansioso, inquieto. Às vezes eu o encontrava sorrindo sozinho. Outras vezes ele parecia preocupado. Comecei a desconfiar que havia algo errado. Meu primeiro pensamento foi traição. Afinal, mudanças repentinas costumam esconder segredos. Mas não encontrei mensagens suspeitas nem comportamentos que apontassem para outra mulher. O mistério continuava. Então chegou a sexta-feira que mudou tudo. Eu estava no trabalho quando recebi uma notificação do banco. Nosso saldo estava praticamente zerado. Achei que fosse um erro. Abri o aplicativo e senti minhas pernas ficarem fracas. A conta que guardava todas as nossas economias estava vazia. Vazia. O dinheiro que economizamos durante 5 anos simplesmente desaparecera. Meu coração disparou. Liguei imediatamente para Renato. Ele não atendeu. Liguei de novo. Nada. Saí do escritório quase correndo. Durante o trajeto para casa, imaginei todos os cenários possíveis. Golpe bancário, roubo de identidade, fraude. Mas nenhuma hipótese me preparou para o que eu encontraria ao abrir a porta do apartamento. Renato estava sentado no sofá, segurando uma pequena caixa de madeira com um sorriso enorme no rosto. Ao me ver entrar desesperada, ele levantou animado e disse que tinha uma surpresa incrível para me mostrar. Eu mal conseguia respirar. Mostrei o celular com o saldo da conta e perguntei onde estava nosso dinheiro. Por alguns segundos, ele ficou em silêncio. Depois apontou para a caixa em suas mãos. Eu ri de nervoso. Achei que fosse uma piada. Então ele abriu a caixa lentamente e revelou um lápis antigo, aparentemente comum, repousando sobre um tecido escuro. Com orgulho, como se estivesse exibindo um diamante raro, Renato pronunciou as palavras que eu jamais esqueceria. Eu comprei o lápis mais raro do mundo. Naquele instante, sem saber exatamente quanto havia sido gasto, senti que algo dentro de mim começava a quebrar. E eu ainda não fazia ideia de quão longe aquela loucura iria nos levar. Eu fiquei olhando para aquele lápis durante vários segundos, esperando que Renato começasse a rir e dissesse que tudo não passava de uma brincadeira absurda, mas o sorriso orgulhoso em seu rosto não desapareceu. Pelo contrário, parecia que ele aguardava minha reação de admiração. Quando percebi que ele estava falando sério, senti um frio percorrer meu corpo. Perguntei novamente onde estava nosso dinheiro, e dessa vez ele respondeu com uma tranquilidade que me deixou ainda mais revoltada. Disse que havia investido tudo naquele lápis porque era uma oportunidade única, algo que provavelmente nunca mais apareceria em sua vida. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Investido? Aquilo não era um investimento. Era um lápis. Um simples lápis. Renato então começou a explicar que se tratava de uma peça extremamente rara, fabricada há mais de 100 anos por uma empresa que já não existia, pertencente a uma edição limitada da qual restavam pouquíssimos exemplares no mundo. Falava com tanto entusiasmo que parecia estar descrevendo um tesouro perdido. Eu, porém, só conseguia pensar no dinheiro que desaparecera da nossa conta. Perguntei quanto ele tinha pago. Renato hesitou por um instante, como se soubesse que a resposta mudaria tudo. Então revelou o valor. Minhas pernas fraquejaram. Ele havia gasto absolutamente todas as nossas economias. Não sobrara quase nada. O fundo que guardávamos para a entrada da casa, a reserva de emergência, o dinheiro destinado às reformas futuras, tudo tinha sido usado naquela compra. Eu senti uma mistura de choque, raiva e tristeza tão intensa que mal conseguia formular palavras. Perguntei como ele teve coragem de tomar uma decisão daquela sem me consultar. Afinal, aquele dinheiro não era dele. Era nosso. Renato respondeu que sabia que eu não entenderia e que por isso decidiu agir sozinho. Disse que estava pensando no nosso futuro e que aquele lápis poderia valer muito mais em alguns anos. Quanto mais ele falava, mais eu percebia que não havia arrependimento algum em suas palavras. Ele realmente acreditava ter feito algo inteligente. A discussão que começou naquela noite foi a pior de todo o nosso casamento. Gritamos um com o outro de uma forma que nunca havia acontecido antes. Eu perguntava como ele podia ser tão irresponsável. Ele retrucava dizendo que eu estava sendo limitada e incapaz de enxergar oportunidades.
Em determinado momento, Renato pegou a caixa e a abraçou como se estivesse protegendo algo precioso. Aquela cena me feriu profundamente. Parecia que aquele objeto tinha se tornado mais importante do que eu, mais importante do que nossos sonhos, mais importante do que a vida que construímos juntos. Dormimos em cômodos separados naquela noite. Na manhã seguinte, acordei esperando que ele tivesse refletido sobre o que aconteceu. Mas encontrei Renato pesquisando fóruns de colecionadores, lendo artigos e observando fotos do lápis com um entusiasmo quase infantil. Quando sugeri que ele tentasse devolver a peça ou revendê-la imediatamente, sua reação foi de indignação. Ele disse que eu estava agindo por impulso e que vender naquele momento seria um erro gigantesco. Aquilo foi o começo de semanas de tensão constante. Passei a evitar conversar com ele porque toda conversa acabava na mesma discussão. Enquanto isso, as contas continuavam chegando. O aluguel precisava ser pago. O carro precisava de manutenção. E nossa segurança financeira havia desaparecido. Algumas pessoas da família acabaram descobrindo o que aconteceu. Minha irmã ficou chocada. Minha mãe achou que eu estava exagerando até ouvir a história completa. Até os amigos de Renato começaram a questionar sua decisão. Mas nada parecia abalá-lo. Pelo contrário, cada crítica fazia com que ele defendesse ainda mais sua escolha. Era como se estivesse preso em uma realidade paralela onde aquele lápis representava a chave para um futuro brilhante. Eu queria acreditar que ele estava certo. Queria acreditar que existia alguma lógica escondida naquela loucura. Porém, numa tarde aparentemente comum, recebi uma ligação inesperada que me fez perceber que a situação era muito pior do que eu imaginava. E quando desliguei o telefone, compreendi que Renato não havia contado toda a verdade sobre aquela compra. Quando desliguei o telefone naquela tarde, minhas mãos estavam tremendo. A ligação vinha do gerente do banco, alguém com quem eu já havia conversado algumas vezes por causa do financiamento que planejávamos solicitar para a compra da nossa futura casa. Inicialmente pensei que ele estivesse ligando para falar sobre alguma movimentação suspeita na conta, mas a verdade era muito mais assustadora. O gerente me informou que, além de retirar praticamente todas as nossas economias, Renato também havia solicitado um empréstimo pessoal poucos dias antes da compra do lápis. Por alguns segundos fiquei em silêncio absoluto, convencida de que devia ter entendido errado. Então perguntei o valor. Quando ouvi a resposta, senti meu estômago afundar. Renato não tinha apenas gasto tudo o que possuíamos. Ele havia criado uma dívida enorme em nosso nome para completar o pagamento daquela peça rara. Eu mal conseguia respirar. Passei o restante do expediente sem conseguir me concentrar. Minha cabeça girava em torno de uma única pergunta. Por que ele esconderia isso de mim? Quando cheguei em casa, Renato estava novamente diante do computador, lendo comentários de colecionadores em um fórum especializado. Eu não gritei, não chorei. Apenas coloquei o celular sobre a mesa e perguntei calmamente sobre o empréstimo. O rosto dele perdeu a cor instantaneamente. Pela primeira vez desde o início daquela confusão, vi medo em seus olhos. Ele tentou explicar que pretendia me contar depois, que estava esperando o momento certo, mas aquelas palavras só aumentaram minha revolta. Não existia momento certo para revelar uma dívida daquele tamanho. Renato admitiu que acreditava estar fazendo um negócio extraordinário. Segundo ele, um comprador internacional já havia demonstrado interesse em adquirir o lápis futuramente por um valor muito superior. Quando perguntei quem era esse comprador, ele respondeu que tudo ainda estava sendo negociado através de contatos da comunidade de colecionadores. Aquilo me pareceu absurdamente frágil. Nenhum contrato, nenhuma garantia, apenas promessas feitas por desconhecidos da internet. Pela primeira vez comecei a questionar se Renato realmente sabia o que estava fazendo ou se havia sido enganado. Nos dias seguintes, decidi investigar por conta própria. Pesquisei a história da peça, os valores de mercado e os nomes das pessoas envolvidas na negociação. Quanto mais eu procurava, mais dúvidas surgiam. Alguns especialistas realmente afirmavam que o lápis era raro. Outros diziam que seu valor era altamente especulativo e dependia de encontrar o comprador certo. Em outras palavras, Renato havia apostado todo o nosso futuro em algo que talvez nunca conseguisse vender. A situação financeira começou a apertar rapidamente. Tivemos que cancelar planos, cortar despesas e usar o limite do cartão para pagar algumas contas urgentes. Enquanto isso, o lápis permanecia guardado dentro daquela caixa de madeira, ocupando um espaço ridiculamente pequeno em nossa estante e um espaço gigantesco em nossas vidas. As discussões se tornaram frequentes. Às vezes eu acordava no meio da noite e encontrava Renato observando a peça em silêncio. Havia algo estranho em seu comportamento. Não parecia apenas orgulho, parecia obsessão. Como se ele precisasse desesperadamente provar que estava certo. Como se admitir o erro fosse impossível. Então aconteceu algo inesperado. Certa noite, ele recebeu uma mensagem e saiu correndo do quarto com uma expressão que eu não via havia semanas. Quando voltou, estava sorrindo. Disse que finalmente tinha encontrado alguém disposto a comprar o lápis por um valor muito superior ao que havia pago. Pela primeira vez desde o início daquela história, senti uma ponta de esperança. Talvez tudo pudesse ser resolvido. Talvez recuperássemos nosso dinheiro. Talvez nosso casamento sobrevivesse. Mas 2 dias depois, quando Renato marcou um encontro para concluir a negociação, uma descoberta chocante transformou aquela esperança em um pesadelo ainda maior. Porque o homem que queria comprar o lápis não estava interessado apenas no objeto. Ele parecia interessado em algo muito mais misterioso, algo escondido dentro dele havia mais de um século. Quando Renato me contou que finalmente havia encontrado um comprador disposto a pagar muito mais do que ele investira, senti uma mistura de alívio e desconfiança. Depois de semanas de discussões, dívidas e noites sem dormir, aquilo parecia bom demais para ser verdade.
Mesmo assim, concordei em acompanhá-lo ao encontro. Eu queria ver com meus próprios olhos quem era a pessoa disposta a gastar uma fortuna em um lápis antigo. O encontro foi marcado em um hotel elegante no centro da cidade. Quando chegamos, fomos conduzidos até uma sala reservada onde um homem de aparência sofisticada nos aguardava. Ele devia ter cerca de 60 anos, usava um terno impecável e falava com uma calma quase perturbadora. Seu nome era Augusto. Logo nos primeiros minutos ficou claro que ele conhecia muito mais sobre aquele lápis do que Renato. Enquanto meu marido explicava orgulhosamente a origem da peça, Augusto apenas sorria, como se estivesse ouvindo algo que já sabia há muito tempo. Então ele pediu para examinar o objeto. Colocou luvas brancas, retirou o lápis da caixa e começou a observá-lo atentamente. Seu olhar era tão concentrado que o ambiente inteiro pareceu ficar em silêncio. Alguns minutos depois, ele fez uma pergunta inesperada. Quis saber se Renato havia desmontado o lápis. Meu marido respondeu que não. Augusto então soltou uma pequena risada e balançou a cabeça. Disse que isso explicava muita coisa. Eu imediatamente senti um arrepio. Renato perguntou o que ele queria dizer. O homem apoiou o lápis sobre a mesa e revelou uma história que nenhum de nós conhecia. Segundo ele, aquela peça não era valiosa apenas por sua raridade. Havia uma lenda antiga entre colecionadores de artigos de escrita afirmando que um famoso industrial europeu havia escondido informações importantes dentro daquele lápis, pouco antes de morrer. Durante décadas, diversos exemplares semelhantes foram procurados por pessoas que acreditavam que um deles continha um segredo perdido. A maioria considerava aquilo apenas uma história absurda. Porém, Augusto parecia acreditar completamente nela. Renato ficou fascinado. Eu, por outro lado, comecei a achar tudo ainda mais estranho. Parecia roteiro de filme. Então Augusto pediu autorização para abrir cuidadosamente a peça. Renato hesitou, mas acabou concordando. O homem utilizou pequenas ferramentas e desmontou parte do lápis com uma precisão impressionante. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Eu quase ri da situação. Mas então Augusto retirou algo minúsculo escondido em seu interior. Era um pequeno cilindro metálico extremamente antigo. Meu coração disparou. Renato ficou imóvel. Augusto abriu o cilindro e revelou um pedaço de papel amarelado pelo tempo, cuidadosamente enrolado. O silêncio tomou conta da sala. Quando ele desenrolou o documento, todos se aproximaram para observar. O papel continha números, símbolos e anotações escritas à mão em uma língua que eu não reconhecia. Augusto ficou visivelmente emocionado. Disse que aquilo era exatamente o que estava procurando. Naquele instante percebi que o lápis nunca havia sido o verdadeiro objetivo. O que importava era o que estava escondido dentro dele. Renato olhava para o documento como alguém que acabará de encontrar um tesouro. Então Augusto fez uma proposta surpreendente. Ofereceu uma quantia que era várias vezes superior ao valor pago originalmente. Uma quantia capaz de quitar nossas dívidas, comprar nossa casa e ainda sobrar dinheiro. Eu achei que Renato aceitaria imediatamente. Afinal, aquele era o desfecho perfeito. Mas para meu absoluto choque, ele recusou. Simplesmente recusou. Disse que agora queria descobrir sozinho o significado do documento. Eu senti meu sangue gelar. O homem aumentou a oferta. Renato recusou novamente. Augusto aumentou ainda mais. E mais uma vez ouvi meu marido dizer não. Naquele momento percebi que o problema já não era financeiro. A obsessão havia tomado conta dele completamente. Quando saímos daquele hotel carregando o lápis e o documento misterioso, tive a sensação de que estávamos levando para casa algo muito mais perigoso do que uma simples dívida. E naquela mesma noite, uma série de acontecimentos estranhos começou a acontecer ao nosso redor, fazendo com que eu me perguntasse se alguém estava nos observando. Depois que saímos do hotel com o lápis e o documento escondido dentro dele, eu esperava que Renato finalmente recuperasse o bom senso. Afinal, ele havia acabado de recusar uma quantia capaz de resolver todos os nossos problemas financeiros. Mas aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais ele descobria sobre aquele mistério, mais obcecado ficava. Naquela mesma noite, espalhou livros, anotações e impressões pela sala inteira e passou horas analisando os símbolos encontrados no papel. Eu tentava argumentar que aquilo estava indo longe demais, mas ele já não parecia ouvir. Seu olhar tinha mudado. Era como se estivesse perseguindo algo muito maior do que dinheiro. 2 dias depois, os acontecimentos começaram a ficar estranhos. Primeiro, percebemos um carro estacionado em frente ao prédio durante horas seguidas. No início achei que fosse coincidência. Porém, o mesmo veículo apareceu novamente no dia seguinte e depois no outro. Renato dizia que eu estava exagerando, mas até ele começou a ficar desconfortável quando encontrou a porta da caixa de correio aberta sem explicação. Em seguida vieram as ligações anônimas. Sempre que atendíamos, ninguém falava nada. Apenas silêncio. Na semana seguinte, algo ainda mais perturbador aconteceu. Quando voltamos para casa após o trabalho, encontramos a porta do apartamento entreaberta. Meu coração disparou. Pensei imediatamente em assalto. Mas ao entrar, percebi que nada havia sido levado. Televisão, computadores, joias e dinheiro continuavam exatamente onde estavam. Apenas uma coisa parecia ter sido procurada. O escritório improvisado de Renato estava completamente revirado. Gavetas abertas, papéis espalhados e livros jogados no chão. Alguém havia entrado ali procurando algo específico. E nós sabíamos exatamente o que era. Pela primeira vez desde o início daquela história, Renato demonstrou medo verdadeiro. Naquela noite ele quase não dormiu. Mesmo assim, se recusava a vender o documento. Pelo contrário, a invasão parecia ter reforçado sua convicção de que havia algo extremamente valioso escondido naquele mistério. Com a ajuda de especialistas em documentos históricos, ele finalmente conseguiu traduzir parte das anotações. O resultado nos deixou sem palavras.
O papel continha referências a um conjunto de cofres privados criados por um industrial europeu no início do século passado. Entre coordenadas, códigos e nomes de cidades, havia indícios de que uma fortuna esquecida poderia estar ligada àquelas informações. Não era uma confirmação, não era uma prova, mas era suficiente para alimentar ainda mais a obsessão de Renato. Os dias seguintes foram consumidos por pesquisas, reuniões e tentativas de decifrar o restante do conteúdo. Enquanto isso, nossa vida continuava desmoronando. As parcelas do empréstimo venciam. As contas acumulavam. Nosso casamento parecia cada vez mais distante da felicidade que um dia tivemos. Então aconteceu algo que mudou tudo. Augusto voltou a entrar em contato. Dessa vez, sua voz estava diferente. Menos amigável. Mais séria. Ele pediu uma reunião urgente e afirmou que algumas pessoas perigosas também haviam descoberto a existência do documento. Segundo ele, aquilo já não era apenas uma curiosidade histórica. Havia gente disposta a fazer qualquer coisa para colocar as mãos nas informações escondidas naquele papel. Eu implorei para Renato vender tudo imediatamente. Disse que nenhum mistério valia nossa segurança. Mas ele insistiu em continuar. 2 dias depois, ao sair do trabalho, encontrei meu carro com um envelope preso ao para-brisa. Dentro havia apenas uma fotografia. Era uma imagem tirada de longe mostrando Renato entrando em nosso prédio. No verso havia uma única frase escrita à mão. Vocês ainda têm uma chance de entregar o documento. Quando mostrei aquilo ao meu marido, até ele empalideceu. Pela primeira vez, a aventura que parecia emocionante começou a se transformar em uma ameaça real. E naquela mesma noite, alguém tentou invadir nosso apartamento novamente. Só que dessa vez não veio para procurar pistas. Veio para levar o documento de qualquer maneira. A tentativa de invasão naquela noite foi o momento em que tudo saiu definitivamente do controle. Eu estava na cozinha quando ouvi um barulho metálico vindo da porta de entrada. Renato correu para olhar pelo olho mágico e imediatamente ficou pálido. Havia alguém tentando forçar a fechadura. Sem pensar 2 vezes, apagamos as luzes, nos trancamos no quarto e chamamos a polícia. Os minutos que se seguiram pareceram horas. Escutávamos ruídos do lado de fora, passos apressados e vozes abafadas. Quando as sirenes finalmente se aproximaram, os invasores fugiram antes de serem identificados. A polícia registrou a ocorrência, mas não encontrou pistas suficientes para descobrir quem estava por trás daquilo. Depois que os agentes foram embora, sentei na cama e comecei a chorar. Eu estava exausta. Durante meses minha vida havia girado em torno de um lápis, uma dívida, um documento misterioso e uma obsessão que parecia não ter fim. Naquele momento, Renato olhou para mim e viu algo que talvez não percebesse havia muito tempo. Eu estava no meu limite. Pela primeira vez desde o início daquela história, ele não tentou justificar suas escolhas. Não falou sobre oportunidades, colecionadores ou fortunas escondidas. Apenas ficou em silêncio. Na manhã seguinte, Augusto marcou uma reunião em um local seguro. Quando chegamos, ele nos revelou tudo o que havia conseguido descobrir. As informações presentes no documento realmente estavam ligadas a cofres históricos esquecidos por décadas. No entanto, após meses de investigação feita por especialistas, concluiu-se que a suposta fortuna já havia sido localizada anos antes por herdeiros legítimos. Em outras palavras, não existia mais tesouro algum esperando para ser encontrado. O valor real estava apenas na raridade do documento e do lápis. Nada além disso. Quando ouvi aquilo, senti uma mistura de alívio e incredulidade. Tanta dor, tanto medo e tantas decisões impulsivas por causa de uma promessa que nunca existiu. Renato permaneceu imóvel durante vários minutos. Era como se todo o castelo que havia construído dentro da própria cabeça estivesse desmoronando diante dele. Então Augusto fez uma última oferta. Ainda era uma quantia extremamente alta, suficiente para quitar nossas dívidas e recuperar grande parte do prejuízo. Dessa vez, Renato não recusou. Pela primeira vez em muitos meses, ele respirou fundo, olhou para mim e perguntou o que eu achava. Aquela simples pergunta me emocionou mais do que qualquer valor em dinheiro, porque significava que ele finalmente estava voltando para a realidade. Dias depois, a venda foi concluída. Pagamos o empréstimo, reorganizamos nossas finanças e começamos lentamente a reconstruir a vida que quase perdemos. Não recuperamos tudo o que havíamos guardado durante anos, mas recuperamos algo muito mais importante, a confiança que estava desaparecendo entre nós. O processo não foi fácil. Houve conversas difíceis, lágrimas e momentos em que pensei seriamente em desistir do casamento. Porém, Renato reconheceu seus erros. Admitiu que a paixão por aquela descoberta havia se transformado em obsessão e que, em algum momento, deixou de enxergar as consequências de suas escolhas. Meses depois, enquanto organizávamos documentos para finalmente retomar o sonho da casa própria, encontrei uma fotografia antiga do lápis dentro de uma pasta esquecida. Mostrei a Renato e nós dois começamos a rir. Um riso sincero, daqueles que só aparecem depois que a tempestade passa. Então ele me abraçou e disse uma frase que nunca vou esquecer: eu quase troquei nossa vida por um lápis. E ele estava certo. Porque no fim das contas, o objeto mais raro daquela história não era o lápis centenário, nem o documento escondido em seu interior. O verdadeiro tesouro era algo que quase perdemos para sempre, a capacidade de confiar um no outro. E foi naquele momento que percebi que algumas lições custam caro demais, mas quando finalmente são aprendidas, podem valer mais do que qualquer fortuna escondida no mundo. Fim.